Absorvi tudo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Quem leu o material que eu mandei? Comecei a ler hoje, mas não deu tempo de eu Hoje não terminar. deu tudinho. Mas não Não deu tempo de eu terminar. Não deu tempo de ler, eu mandei faz 2 semanas. Não deu tempo. Ah, eu esqueci, na verdade, você não deixou eu falar daquele grupo. Então não vai ter como dar hoje, porque... Mas você leu pra nós três, Não, porque é ser uma conversa, um diálogo entre Sim, as mas ideias. Será? Deixa eu E ver. daí não É aquele leu. mesmo que eles deu aquela vez. É a Meu Onisciência. Deus. Onisciência, entendeu? Ah, nós já sabemos Ele aquilo já lá. mandou uma vez aquilo lá. Nós já sabemos aquilo lá. É, então vamos ver. Não, mas olha, Deixa eu só mexer. onipresente, onisciente. Meu celular, ele Aquele lá da não consigo Onisciência. baixar o Eu só li PDF. essa parte aqui, ó. Olha o que eu li. Tais irmãos, bom dia. Infelizmente não vou conseguir dar aula. Então, ontem, vocês tiveram 2 semanas para ler 9 páginas. Esse final do ano está corrido pra mim, mas quero deixar o seu Ah, olha Gente, só. atenção Olha que aqui. ele mandou Som uns do 3 Senhor. meses atrás já. Eu li, já tem pro grupo ainda. Eu li isso aqui, Não, ó. mas ele já mandou no Paz e meus irmãos, bom dia. Infelizmente não vou conseguir dar aula. Ah, esse é meu, né? É, só esse. Repetiu. Deve, quando leu essa mensagem que eu não conseguia dar aula naquela Não, sexta-feira, não, deve ter não. glorificado a Deus lá. O meu celular não baixa PDF porque Ah, Hoje você eu tá vou baixando ficando. aqui, ó. Amém? Verdade. Mas enfim, vamos dar início aqui então à nossa aula aqui. Vamos. Que vai ser algo que eu amo muito fazer, que é a questão, né, dos debates teológicos, né? Que é a apologética. Alguém já ouviu falar desse termo? Apologética? Só com você aqui. Antes eu nunca tinha ouvido. Alguém tem ideia que é apologética? Eu tenho, mas não vou falar. Nossa, tá aqui, você tá casado com ele? Eu nem entendi, ele tá falando. Que Tá que é? casado com ele, você O sabe. que é, Fátima? É o estudo da fé. Não. Não, mas eu não ia falar só isso. Ah, não é isso. Isso Bom, daí é apologética, a gente tem que estudar como que a gente vai defender a nossa fé. isso aí. 1 Pedro 3,15. Estais sempre preparados para responder à apologia. A todo aquele que vos pedir razão, a Nossa, esperança tem. Tem Pedro na Bíblia? Na Bíblia não tem Pedro. Não tem Pedro na minha Bíblia. Não Se não tem Pedro na sua Bíblia, Não, vamos vem comprar faltando outra aqui, Bíblia. Ah, primeiro Pedro o quê? 1 Pedro 3,15 diz assim: Mas onde que fica? é Antes de Tiago? as cartas de Pedro. Depois Carta de Paulo. Ah, São Pedro. Depois de Tiago. Não é São Pedro, São Pedro é S. Pedro. Tá, vamos lá. 1 Pedro 3,15 diz assim: Já sei. Antes, santificai o Senhor Deus em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há entre vós. Em outra versão está escrito: antes, santificar a Cristo em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor quando for questionado pela razão da esperança que há em vós. Ou seja, Cristo, né? Tá Cristo? Meu para Cristo. santificar Cristo como Senhor. É isso aí. Não tem problema, né? Cristo é Deus. Então, o que esse texto está dizendo para mim? Que a gente tem que defender a fé. Que a gente tem que responder com mansidão e temor quando somos questionados Mas já não tem isso. sobre a razão da esperança que há em nós. Então, a apologética, ela é um campo da teologia voltado para a defesa da fé e não ataque. A gente vê muitos pastores que se tornam inimigos assim, que brigam, só falta os camaradas se xingar ali. O negócio esquenta mesmo, pega fogo, né? Qual que é o versículo que você falou? 1 Pedro 3,15, esse é o texto base para um curso de apologética. Então a gente vê que eu já vi casos na internet de pastores ficarem meses sem se conversar por causa dos debates, e eles esse pastor rompeu o primeiro passo ali, que é antes santificar a Cristo. Um cara que faz uma coisa dessa não está santificando a Cristo, não está resplandecendo a Cristo, né? Não está separando Cristo como Senhor e Salvador ali, né? Sendo um discípulo fiel de Jesus, né?
e não está respondendo nem com mansidão. Né? Na verdade, se a gente for defender a fé da gente no caso, você vai defender a fé para um que vai questionar a tua fé assim, tipo assim, eu nunca vi, tipo assim, nunca vi a gente aceitar pastor defendendo fé com outro pastor e brigando. A gente tem que defender a fé para alguém que chega, tipo assim, um ateu vinha com a gente. Um ateu vinha aqui e falar bem assim, não, criticar. Mas é que nem muita gente fala, a Bíblia é escrita por mão de homem, ela pode ter, entendeu? A gente tem que ter uma resposta ali. Mas esse negócio de debate, o Basso está falando aí, eu acho uma vergonha isso daí, porque pastor com pastor brigar defendendo fé, a fé é uma só. Paulo brigou com Pedro, né? Sim, mas Cada um não tem uma, cada um tem uma fé. não tem a ver isso daí. Paulo brigou com Pedro Brigou defendendo a porque- fé. Mas brigou porque Pedro, na questão que você está falando do Pedro... Ter se levantado e não ter comido com os gentios. Na hora que Isso, chegou os isso amigos daí, judeus, ele isso se daí. levantou e Paulo Não, repreendeu mas ele. hoje em dia que eles debatem, não é por causa disso, eles debatem porque eles querem ser maior que o outro, entendeu? Não é questão de... Nem todos, né? A gente não pode generalizar. Não quer saber isso, não quer saber mais que o outro. A gente não pode generalizar, Não é né? questão de fé. Não estou falando, eu estou falando quem debate. Quem debate porque tem pastores que debatem porque quer saber mais que o outro. Por exemplo, assim, só existe a igreja protestante cristã hoje em dia porque houve um debate teológico ferrenho que resultou em uma expulsão de Martinho Lutero. Mas Né? isso daí Resultou uma porque ele expulsão. é um católico, que daí ele vive, né? Teve essa transição, Então, daí tudo bem. Às vezes, aflora, né, dá uma aflorada assim nos sentimentos, né, nas nossas emoções, né. É óbvio que tem esses casos, né, que pastores quase brigam, mas, por exemplo, você pega o debate sobre pré- e pós-tribulacionismo do pastor César Cavalcante e o pastor Juliano Fraga. Você vê que é um Mas isso debate daí no campo não é teológico, isso que eu tô tentando entendeu? te falar. Isso daí Eles- não é defender fé. Eles sim, Não, isso aí é defender o que eles acham. Eu tô falando, Desânimo? Você acha que é defender desânimo? entendeu? É porque assim, um tem a fé que a igreja passa, o outro tem a fé que a igreja não passa. Aí eles entram numa discussão teológica, no campo teológico, nas 4 linhas da Bíblia, e cada um vai defender a fé que tem. É a defesa da fé. É óbvio que existem graus de heresias, né? Por exemplo, você vai debater com testemunha de Jeová, ele vai falar que Jesus Cristo não é Deus. Ele é uma criação, né? Ele é uma criação. Opa, aí já é um campo da apologética que vai afetar os 5 pontos da teologia cristã, né? Que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Agora, daí existem os outros debates teológicos, os outros debates apologéticos, que vai falar sobre visões. A mulher não pode usar calça. Por que não pode usar calça? O homem não pode usar barba. Por que não pode? É um debate teológico que faz a igreja crescer em conhecimento, né? Então, mas isso daí é um debate teológico de conhecimento, não Sim, é um debate de fé. É porque cada um está defendendo o que acredita. Eu assim, sinto que, para mim defender a minha fé, eu vou defender uma pessoa que está criticando meu Jesus, que está criticando a minha, entendeu? É isso. Agora eu já acho que isso daí é um debate de conhecimento, porque, Mas né, eles estão falando que se Eu não acho. tiver isso, não vai ser salvo, por exemplo. Qual a palavra ele está falando? Por- Ao invés disso, um pouco houve- essa descrição que você está falando no texto é sobre isso. O próprio Jesus, da humanidade agora, dos Mas, caras. mas Os aí caras- é doutrinário, os é caras uma não doutrina querem que se prega. aparecer. O próprio Jesus debatia com os fariseus, entendeu? O próprio Paulo debateu com Pedro. Então, dentro da irmandade cristã existem debates teológicos, né? Existem debates sobre a fé. Por exemplo, os batistas e os presbiterianos, 90% deles eles são calvinistas, podemos dizer assim. Acreditam que a pessoa nasceu destinada a ir para o inferno ou ir para o céu. A gente que trabalha mais no campo do arminiano, né? A gente entende isso como uma heresia e vai haver um debate entre isso para chegar num denominador comum que nunca chega. Nunca chega. É uma batalha apologética de anos aí que nunca vai chegar no fim. Mas por causa disso, eu preciso fazer um debate mal educado? Não. Então, Eu mas posso ser esse- bem educado. Então, é um debate da fé. Eles têm a. Então, é o que a gente não pode fazer. A gente não pode generalizar todo mundo, né? Tipo assim, falar que
é para se aparecer. Não, é óbvio, tem pessoas que é para se aparecer mesmo. Sim. Agora tem pessoas que é com mansidão e temor. Qualquer um que não pratica esse versículo 1 Pedro 3,15, que é responder como antes santificar Cristo em vosso coração, respondendo com mansidão e temor, não é um apologista cristão. Não é. Não é. Tem o doutor e pastor Tassos Licurgo, ele fala assim, que ele não gosta mesmo de debater com pessoas cristãs. Ele não gosta. Ele gosta de debater com os ateus, com os filósofos, com esse tipo de pessoa. Falo porque ele tem esse medo, né? Porque até mesmo eu garanto que tipo assim, se ele for debater pela índole, da maneira que eu conheço ele é um cara muito educado em responder às pessoas, mas talvez os outros pastores se perdem um pouco nisso e acabam deixando de se levar. Por isso que a apologética é defesa da fé e nunca atacar. E nunca atacar. E para que ela serve? Ela não serve para você provar alguma coisa para alguém. A apologética não vai servir para você provar alguma coisa para alguém. Ela serve para você defender aquilo que você acredita e aquilo que você leu. A sua apologética, a sua defesa da sua fé, ela não pode ser baseada no que os outros falam, mas tem que ser naquilo que você lê. Se aquele camarada falou uma coisa e você leu na Bíblia diferente, opa, agora você tem que esmiuçar isso aqui para você aprender. Agora, se aquilo que ele falou está concordando com o que está escrito, show de bola. É óbvio que, igual eu falei, existem níveis de debates. Existem debates que são heréticos, satânicos, diabólicos, né, maléficos, e existem debates que não vão afetar na nossa salvação. Por exemplo, não tem problema nenhum o presbiteriano, o batista acreditar que a igreja passa, e nós aqui acreditar que a igreja não passa. Não tem problema, isso não vai aplicar na minha salvação. Mas agora, a partir do momento que chega uma pessoa e fala assim, você não pode adorar Jesus, Jesus não é Deus, ou Jesus é alguém que alcançou o karma, Jesus é qualquer outra pessoa menos Deus, opa, daí aí é um debate apologético de outro nível. O cara está destruindo o que a Bíblia fala sobre Jesus, né? Aí é um debate diferente, aí você vai defender, fala, mas por que você acha isso? Se está escrito assim, se está escrito assado, né? A gente precisa fazer isso. E por que não pode? Por que a gente não pode atacar as pessoas? Porque a nossa fé, ela é proselitista. A nossa fé, o sentido da nossa fé é alcançar o próximo. Se um testemunho de Jeová vir falar comigo, eu não posso arrebentar o cara. Eu já vi pessoas, nossa, eu quero conversar com o testemunho de Jeová, eu quero detonar ele. Quero conversar com os mormons, eu quero detonar ele. Não é assim. A apologética saudável não é assim, uma defesa da fé. O que você tem que fazer? Você tem que mostrar para ele que, olha, o jeito que estão te ensinando, a palavra está dizendo ao contrário. Você tem que ganhar ele para Jesus. Você tem que ser uma ferramenta de atração. Você não pode expulsar o cara, né? Teve uma semana 2 semanas que foram 2 dias lá, os mormons lá em casa. Eu convidei eles lá, eles foram lá em casa, a gente conversou, tudo numa boa, assim, tranquilo, eu perguntando para eles como que funcionava, e eu dava os textos bíblicos, alguns eles respondiam, outros não respondiam, e a gente teve uma conversa amigável, eles sentaram, tomaram café comigo ali na minha mesa, e pronto, foi uma conversa boa, entendeu? Apesar que eu acho muito doida a crença deles, né? Eles... Teve um debate, eu garanto que se eu parar e conversar com eles na rua, eles vão me conhecer, eu cumprimento, eu posso até tomar um sorvete com eles, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, porque nós somos proselitistas. E o segredo da apologética, você não precisa ter a resposta de tudo, mas você precisa, ou melhor, você não precisa ter todas as respostas certas, você precisa saber e fazer as perguntas corretas. É isso que você precisa saber. Por exemplo, fala uma coisa que você acredita aí que você leu na Bíblia. Pastora, fala uma coisa que você leu na Bíblia que você acredita. Que eu acredito? Você leu na Bíblia e você acredita naquilo ali. Aquilo ali se tornou a sua visão. Deixa eu ver. Porque na Bíblia eu acredito em tudo, né? Uma visão teológica tua que você acredita assim com base na Bíblia, assim, base na Bíblia. O céu. Que Jesus vai voltar. Mas Que existe o céu e existe o inferno.
Assim, tipo, porque tem gente que não acredita, né? É, ou é uma ótima Só visão. tem Gente que não acredita no céu e no inferno. Não acredita. Inclusive, eles que não tem inferno na Bíblia, né? Não se Então, a sua visão baseada nos textos é que existe um céu e que existe um inferno. O céu é eterno. Sim. O inferno também é eterno. Talvez alguém pode chegar para você e falar assim, nossa, mas que Deus que é esse? Isso muitos teólogos usam, muitos, e teólogos de grande peso. Um teólogo arqueólogo muito famoso que vocês conhecem, né? O Rodrigo Silva, ele acredita que o inferno não é eterno. O que ele fala? Ele fala assim, pensa comigo, palavras da boca dele, eu posso achar o estudo e mandar para vocês. Ele fala assim, abre aspas, né? Seria uma grande vitória para Satanás se as pessoas ficassem queimando eternamente no inferno. Porque imagina, os filhos de Deus agora estão no inferno queimando eternamente. É uma grande vitória para ele. Palavras dele. O que ele acredita? Que o inferno, em algum momento, vai deixar de existir. Porque as pessoas vão ser afastadas da presença de Deus. Ele vai usar argumentos filosóficos, né? Argumentos mais humanistas, que vai falar assim, por exemplo, você sendo pai, você enviaria o seu filho para um lugar de tormento por toda a eternidade? Assim, se a gente for pensar humanamente, não. Mas Deus, Ele tem dado oportunidade igual para todos. Escolheu o caminho. Então, eu acredito assim que, né, baseado no que a Bíblia diz, que, né, sobre a eternidade, tanto com Deus ou não, Deus dá oportunidade para todo mundo. Então, você vai escolher. Se você for queimar eternamente no inferno, é porque você escolheu ir para lá. E Deus não tem nada com isso, por mais que Ele seja o Pai. Mas daí vai fazer o quê? O que ele acredita que vai acabar e essas pessoas vão para onde? E ele provavelmente pega um texto falando sobre isso, né? Pois é. Deixa eu achar um texto E aqui. esses dias eu vi a postagem da mãe lá, uma mãe falando, eu sou mãe dele, mas eu não criei esse monstro, então eu quero que ele vá para a cadeia e fique lá. Entendeu? Aí eu, né, agora a escolha que o filho dela fez. Mas ela tem dó, mas ele traz a parte do nosso emocional. Ela tem dó, mas Aqui, ó. O Rodrigo Silva acredita então que o inferno não é eterno. Por algum momento lá as pessoas... Inferno não, lago de fogo, né? Podemos dizer assim. Então a palavra inferno não tem na Bíblia mesmo, né? Tem. Não é citada. É que mesmo não, né? Não literal. É que assim, no grego a palavra inferno Tem ali escrita nela ali. Deixa eu lembrar. Eu não lembro agora, só sei que no hebraico é Sheol, mansão dos mortos, morada dos mortos, algo do tipo assim. E daí no grego eu não estou lembrado agora a palavra que é. Mas inferno é como se fosse um lugar antes do lago de fogo. Antes do lago de fogo, porque a Bíblia fala que o inferno, que até o inferno foi lançado no lago de fogo. Então pensa comigo, a pastora acredita que o inferno é eterno. Agora, aí o cara acredita que não é. Ele chega com esse argumento para você, que não é. Você não precisa saber a resposta, só precisa saber a pergunta certa a fazer para ele. Existe algum texto que você vai ter que basear a tua pergunta, né? Por exemplo aqui, Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É Hades. É isso. Hades. É Hades? Hades, isso aí. Hades é a palavra grega para inferno. Para todo sempre. Por que não seria para todo sempre? Aí ele vai entrar com um argumento filosófico, não um argumento bíblico. E poderia ter uma segunda chance para quem está lá. Assim como ele poderia usar o texto que Deus visitou o inferno. Tem lógica, entendeu? Ele falar que não é para todo sempre, olhando na visão humana, é óbvio que eu não quero deixar meu filho sofrendo eternamente. Mas foi uma escolha de Deus, humana? Não. Foi a própria pessoa que escolheu não seguir os caminhos do Senhor, não perseverou até o fim.
E assim, Foi pródigo, E né? tem algum texto que a Ele gente... saiu, o pai não impediu. Não dele ir, impediu. Também não foi atrás. Não foi atrás. Teve que voltar só. é justamente a questão de colocar Deus como pai, e colocar como o nosso coração de pais, assim, é para realmente mexer com o emocional, com o psicológico. Eu jamais. Só que a gente que já passou por situações terrenas, que vê a atitude de pais que sofreram com seus filhos, que nem no caso quando o rapaz que matou meu pai. Depois que ele matou meu pai, eles foram apreendidos, né, porque era o menor, ele foi apreendido, 3 meses ele saiu, mataram ele. Os pais dele não quiseram ir reconhecer o corpo. Ele foi enterrado como indigente, porque os pais sofreram tanto nas mãos dele, que ele tinha o quê? Acho que 16 anos, e já era um demônio na vida dos pais, e os pais crentes, né? Aí, você vê, eles não quiseram reconhecer, tipo, mataram perto, né? Entendi. Eu creio assim que Deus, como Ele dá oportunidade para todo mundo, né, escolheu o caminho certo. Os filhos que escolherem ir para o inferno, eu acredito que Ele age assim igual a esses pais. Não vai colocar emoção na frente do Então, como... Na verdade, Então, Como é que Deus vai agir pela emoção? Depois que ele é filósofo. Mas tem algum texto que a gente consiga, além, por exemplo, desse que escolhemos aquilo que semeamos, por exemplo, tem algum texto que fale que as nossas escolhas têm que estar em vida? Algum texto que fale assim, você tem que tomar a escolha em vida. Se Mas você tem que passar ser a em vida. morrer, tipo assim, Eu acho que ele tem traz alguma alguma coisa coisa que nisso, fala poderia ter sobre uma isso, segunda sim. chance? Algum texto? não, Tem. Hebreu, eu não lembro, acho que é Tem. Hebreus. Não, que aqui fala assim, muito Hebreus sobre 10. Gálatas, que está falando, podemos, por exemplo, tem vários textos que falam, escolha agora e tal, mas para ele ter algo muito filósofo que traz isso, que possa criar uma dúvida, alguém perguntar para nós, tem algum texto que fala que tem que ser em vida. Procura a referência aí no celular aí. Ao homem está sujeito a morrer uma única só vez. Após isso, o juízo. É em Hebreus. Pesquise no celular para nós dar a fonte bem certinho. Ao homem está sujeito a morrer uma única só vez e após isso, o juízo. Ou seja, Ordenado. Não tem como. Hebreus o quê? 9. Hebreus 9. Tem como depois de morto fazer escolhas, que é céu ou inferno. Viu? Então, como é que o Rodrigo Silva explica como 9, Deus... 7. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado a morrer uma única só vez e após isso, o juízo. Então, depois que morreu, já era. Não tem mais o que fazer. É o seu julgamento. Então, esse texto, o que esse texto revela para mim? Que tudo que eu tenho que fazer é em vida. Depois da morte, Sim, nós é só o falamos juízo. aquela vez lá, Sim, sei, mas- por exemplo, o seu, que matou o seu pai, não teve a chance de arrependimento. Pode ter se arrependido enquanto estava vivo. Pode ter tido, mas não se sabe, né? Não se sabe. Com toda certeza, isso- Esse é um fato. Com toda certeza, ele teve a oportunidade de se arrepender. Teve a oportunidade de se arrepender antes de cometer o crime. Sim. E depois. Com toda certeza. Isso ele teve. Porque na verdade ele não premeditou o crime, né? Aconteceu. Então, tipo, nem que foi no susto, mas ele matou. Nesses 3 meses que ele ficou preso, pode ter se arrependido, pode ter tido um encontro com Jesus lá. Se ele se arrependeu ou não, é ele. Mas a oportunidade ele teve. Ele teve. Todos têm. Aí a pregação que eu fala, como fala, quando ele prega totalmente diferente da verdade, é Herege. uma herege falando que como que você vai fazer tudo isso e no final, quer dizer, no final você sabe que você vai morrer de um câncer, você vai lá e pede perdão, então Deus te aceita assim. É porque não é por obras, né? Não é por obras, é pela Ele estava falando exatamente o contrário. Aí ele tem que rasgar Efésios 2, 8. Então posso aprontar a vida inteira. Aí Mas vai é ter porque- câncer, no só final, que não- pede perdão. Só que não dá pra saber se vai aprontar a vida inteira, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe, mas a pessoa que vive no pecado tá lá. Mas é igual fala, mas é igual fala. Mas se você faz aqui, você O ladrão. Escolher aqui, É. ou se você pode... Isso daí é fácil de entender, né? O ladrão na cruz, lá no último fôlego de vida, foi salvo pela fé. Sois salvos pela fé. Sois salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós. Isso não vem de... Não foi o Apex que falou isso?
Pastorzão? Eu sabia que depois Deus com certeza ia perdoar eles se eles perdão um dia. Mas ele sabia. Ele não sabe o fim, não sabe o fim. O perdão de Deus é hoje, tá? Porque não é pecado. Tá, vamos continuar aqui, pessoal. Aí ele disse assim. Vamos continuar aqui. Então o segredo é você fazer as perguntas certas. Eu vou contar algo aqui que aconteceu comigo hoje, que foi muito legal. Eu gostei. Eu, porventura, né, tranquei o meu carro com a chave lá dentro, né? Aí eu chamei o chaveiro. O chaveiro foi lá em 15 minutos, ele me ganhou R$80. Só que daí eu falei pra ele assim, falei, nossa cara, eu tenho que comprar uma chave igual essa daí, né? Dele, né? Coisa de terraplanista. O que esse cara tá falando, né? Aí eu, conversando mais um pouquinho, ele falou, eu sou da Congregação Cristã do Brasil, não sei o que, eu estudo isso, aquilo. Eu já falei, nossa, você é da congregação, né? Você estuda teologia, esse negócio legal, né? Eu tenho uma certa resistência, né, isso, né? Aí ele pegou e falou assim pra mim, eu ensino lá sobre a Terra plana, não sei o que, eu tenho 128 textos que dizem que a Terra é plana. Eu falei, a Terra é plana, meu amigo? Que viagem é essa? Ele bem assim... Aí você gostou, né? Você gostou. Daí ele falou bem assim pra mim, você estuda? Eu falei, eu dou aula de apologética, né? Eu sou formado em apologética. Ele, que legal, cara, eu vou te mostrar um texto aqui, que isso, aquilo, e pai, não sei o que. E daí ele foi falando pra mim, citou lá o Gênesis capítulo 1, olha só, e a água estava sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu falei, então o abismo está embaixo das águas? Não, está no meio. Mas se a água está sobre... Não, vamos lá no texto, não sei o que. Isso demorou, né? E daí começou a falar um monte de coisa, olha só, e um monte de texto. Aí eu peguei e fiz uma pergunta para ele. Como eu estudei já sobre os terraplanistas, eu sei que eles não acreditam na gravidade. Falei assim, para você, meu irmão, você que é terraplanista, que a Terra é uma pizza assim, plana. Você acredita que a Terra ela está suspensa assim, por colunas, né? Tipo assim, ó, por colunas, né? Ele, isso aí mesmo, não sei o que. Eu falei, mas qual texto que você usa? Tá, eu tô sendo terraplanista, junto com você aqui agora. Qual texto que você usa para dizer que a Terra está sustentada assim por colunas? Não, veja bem, não sei o que, foi. Eu falei, não, calma lá, qual texto? Você tem que me provar isso aqui. Não pode ter uma falha na tua crença. E se houver uma falha, você tem que me explicar e ela tem que ser no mínimo racional para mim compreender. Eu falei, não, existe essa possibilidade. Daí ele falou, não sei o que. Eu falei, eu tenho um texto para te provar sobre a gravidade. Bom, fazendo uma observação ali sobre um vídeo que ficou cortado, não gravou, não sei qual foi o motivo, sobre o terraplanista, que eu questionei ele sobre a questão da Terra ser sustentada por torres, é o que ele acredita, que existem algumas torres que sustentam a Terra. Eu perguntei para ele qual o texto, ele enrolou um monte, não falou nada, e eu apresentei o texto de Jó 26:7, que Deus fala assim, que ele estende o norte sobre o vazio e sustenta a terra sobre o nada, ou seja, isso é a gravidade. Deus ele não sustenta a terra em pilares, mas sim sobre o nada, não tem nada embaixo da terra. E o terraplanista acredita que existem torres, colunas que sustentam a terra. Só que o texto está falando que Deus sustenta a terra sobre o nada. Então essa é só uma observação ali da parte que não gravou. Do hidrogênio, não precisou do oxigênio para construir água. Ele fez o hidrogênio, ele fez o oxigênio e fez a água. Ele não precisa de uma matéria. Ele falou, não, mas a água já existia. Eu falei, então você acredita que a água não é uma criação de Deus? Não é uma criação de Deus. Eu falei, louco, meu irmão. Deus é o criador do universo. Eu disse, não. Eu falei, o primeiro texto, o primeiro capítulo, o primeiro versículo fala, e criou Deus céus e terra. O céu que a gente vê é o céu atmosférico e o céu dos céus. Isso é o universo. Deus criou os céus e a terra. Criou o universo, ele é o criador de tudo. Ele, não, mas a água já existia. Eu falei, então Deus não criou a água. A água já existia e não foi Deus que criou. E não foi Deus que Ele é criou. da congregação, né? Daí eu peguei e falei assim, nossa cara, estranho isso que você está falando para mim, porque a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. Daí eu expliquei para ele, sabe o que significa céu? Chamai, água, lá em cima. Ele criou. As galáxias, ele criou. Foi tudo Deus que criou. Deus é o criador do universo. Mas ele não conseguiu sustentar
a teoria dele da Terra plana sendo sustentada por colunas. E O essas texto colunas é sustentada onde daí? Cabeça não sei, só sei que no fim das contas ele falou para mim que a Terra é sustentada nas As colunas, colunas. sem texto bíblico, e eu mostrei para ele um texto bíblico que a Terra é sustentada do nada, não existe nada embaixo da Terra que a sustenta. Não tem um texto que fala sobre o globo da Terra? Tem alguns textos que falam. Então, mas o globo é o quê? Hã? O globo é redondo, eles acham que é. É que eles acreditam que é um domo assim, ó. A Ah, Terra aqui tem um domo assim. um domo, o Sabe? globo é o domo. Ele não consegue me explicar várias coisas. Não consegue me explicar o sol da meia-noite do Alasca, que lá fica 2 dias, 3 dias à luz do sol. Não, lá não escurece. Aqui, ó, ele está sentado. Não consegue explicar o cálculo do GPS do avião, que você vai ver assim, o GPS do avião tá assim, ó, recalculando a curvatura da Terra. O avião nunca vai estar em linha reta assim, o cálculo do GPS do avião vai estar sempre assim, recalculando a curvatura da Terra. Porque a Terra é redonda, né? Não consegue explicar o pôr do sol, o nascer do sol. Ele não consegue explicar para mim o texto que Jesus fala assim: e naquele dia 2 estarão dormindo, 2 estarão no campo, 2 estarão Um estará no telhado. Então olha só, num lugar Deus está falando que 2 estarão dormindo, tá de noite. É. No outro lugar Jesus está falando que 2 estão no campo, tá de dia. Como isso? Como que vai ficar o sol e a lua assim, ó? Dentro de um domo. Isso só é possível porque enquanto um está aqui, o outro está É, aqui. o outro está lá embaixo. Em algum momento do mês, em algum momento do ano, a gente vê o sol e a lua. Mas a gente nunca vê o sol à noite, né? Aí entra uma questão de física, né? E ciência. Porque o que acontece? Se a gente visse o sol à noite, ia ter que ter o sol da meia-noite em todos os lugares. Mas só tem no Alasca. Só. Por quê? Porque naquele momento o sol, a lua cruza, Contra com o sol. se encontra com o sol. Naquele momento. A noite, melhor, né? Se encontra com o sol. Aí não. É uma noite de dia. É engraçado que nem tem um rapaz que no Instagram, quando eu tinha o Instagram, eu até seguia ele por causa dessa curiosidade do lugar que não escurece. Ah, né? é verdade. Tava morando lá. Que é do Alasca. É no Alasca? Aí ele mostrava Fica tipo assim, 9 horas da noite e tá de dia. Então o ele sol vai mostrava a rotação do andando lá. sol. Então, tipo assim, não tinha como, o sol nunca se escondia. Se a Terra fosse plana, eles acreditam que o Sol e a Lua ficam assim. Em algum momento, em todos os lugares do planeta, ia ter que existir o Sol da meia-noite, porque ia estar assim, ó. A Lua gira mais rápido que o Sol, eles falaram para mim. A Lua, então, em algum momento, em todos os lugares do mundo, ia ter que ter um Sol da meia-noite. Mas só tem no Alasca. Por quê? Porque eu acredito que seja o eixo. É o lugar que ele tá no globo da Entendeu? Nossa, mas é lindo esse lugar, né? Então, tipo, eles não sustentam. Eles não São sustentam. 6 meses de sol e 6 meses É, aham. Meu Deus, meu Daí Deus. pra ela dormir, Escuro, né? Pra aquele lugar. E eu conversando com ele ali, eu falava, meu Deus do céu, hoje vai ser a primeira aula de apologética, ele né? cobrou mais caro, já. Me cobrou R$80. Você já Você teve gostou, um né? pouquinho. Cobrou mais de 500 pila. E daí foi legal, foi legal. Daí, Você cara, demorou, né? ele disse, nossa, cara, eu tenho que conversar mais com você, não sei o quê. Eu falei, amém, a gente conversa, né? Não tem problema nenhum. Sexta-feira. Congregação? Ele é da congregação. A congregação não bicho. foi estudar. Eles não foi estudar. Então você fazendo as perguntas certas, você arrebenta com o Sabe cara. como é que ele dá esse curso lá? Ele vai ficar sem argumento bíblico. Sabe o que eu vejo? Sabe o que eu vejo? Acho que na hora quando tava falando o Ricardo, vem assim, ó, vai. Começa a falar que eu vou preparar. Tudo é fake, gente. Imagina o Deve ser a congregação fake, porque lá eles não dão estudo. Ei, imagina o Ricardo entregando, fazendo entrega, cada pergunta. Eles vão conversar um pouco. Assim, então vamos dar continuidade. Então a gente tem que fazer as perguntas certas. Eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou que a Terra era sustentada por colunas e eu mostrei que o texto de Jó 27 fala que não é, que ela é sustentada no nada, e isso prova a gravidade, né? E existe um tema, ou melhor, o tema mais importante, que é o tema salvação. Nós cremos que a salvação é por intermédio de Cristo. Cristo, ele é o mediador. Ninguém consegue se salvar sozinho, né? Não é mérito nosso. Qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer ideia que vem dizer que é por mérito, isso não é verdade. A Bíblia nos ensina que é pelo sacrifício único e vicário de Jesus Cristo.
Não é mérito nosso. O ladrão na cruz não teve obra nenhuma. A única coisa que ele fez, ele reconheceu a Cristo como único e suficiente Salvador naquele momento. Ele falou, não, nós estamos aqui porque erramos, mas este homem é santo, lembra-te de mim. Aí Jesus salva ele naquele momento. Ele não foi batizado, ele não falou em línguas, ele não foi para o culto, ele Participou da ceia. ele estava pelado numa cruz, Não teve ceia. não participou da ceia. O que mais podemos dizer? Ele não tinha cabelinho cortado, ele estava virado no game. Ele estava ali, a pior morte que existia naquela época era a morte de cruz. Ele estava passando a maior vergonha do mundo. A maior vergonha do mundo. Sim. Mas naquele momento, Jesus Cristo salvou ele. Então, o ponto da salvação que é indiscutível é que Jesus salva quem Ele quer. Jesus salva quem Ele quer. Isso é indiscutível. Não importa se a hora que o bandido lá levou o tiro, a facada, ele está lá agonizando, existe um fôlego de vida, ele se arrependeu ali e reconheceu Jesus, Jesus pode salvar ele. Jesus pode salvar ele. Eu não tenho poder para questionar isso. Será que ele foi salvo? Eu acho que não. A salvação não compete a nós. Isso qualquer igreja que se diz cristã tem que ensinar, que a salvação não compete a nós. Todos somos alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus é para todo mundo. Então quer dizer assim, vamos voltar na questão do suicídio, né? Que nós tínhamos falando. Se a pessoa tomou um monte de remédio assim e ela está lá agonizando lá, ela se suicidou, né? Mas naquela agonia lá ela se arrependeu. Foi salvo. Jesus é o dono da vida eterna. For antes de morrer. Agoniando. Ela morreu, ela se matou, mas ela estava agoniando. Não, ela se arrependeu. Se a morte for instantânea, não tem tempo. Agora, se tiver tempo ainda. Existem intenções teológicas que... Fala aquele versículo lá, pastora. Lá de Deuteronômio. Mas deu tempo 29, dele se arrepender. 29. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas. As coisas reveladas. Não, as coisas reveladas são para nós saber. Então, mas as essa hora encobertas é para nós não saber. Então, mas aí nós não podemos criticar, nós não podemos julgar, né? Certinho. Nós não podemos julgar, né? A gente fazendo uma análise assim, uma pessoa, por exemplo, assim, que decidiu se matar, ela pegou lá e deu um tiro na cabeça, pô, morreu Aí instantâneo. não deu tempo. Isso foi instantâneo. Morreu instantâneo, entendeu? Não, mas A gente eu tava fazendo, falando da pessoa ficar... a gente fazendo uma análise, fala assim, nossa, esse cara não teve salvação, não deu tempo dele pedir perdão porque ele se matou. Não deu tempo dele se arrepender. Mas, se a gente, por exemplo, vamos usar matemática, a gente fazendo a conta de matemática, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Né? Para Deus, 1 mais 1 mais 1 é 1. Entendeu? Não compete a nós. Salvação não compete a nós. Tem que bastar o que está e pronto. Não compete a nós. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. É isso aí. Deuteronômio 29, 29. Eu acho que ser crente é isso mesmo. Na verdade, tem pessoas. A gente tem que ter cuidado com essa questão do suicídio. Principalmente se a gente for falar com famílias que tiveram casos. Porque assim, não, morreu, está no inferno. Se matou, está no inferno, quer dizer. A gente tem que cuidar porque os vivos que estão ali podem ser alcançados, né, através de uma palavra, ou podem ser também, né, pode matar a fé. O conteúdo que eu mandei para vocês é bem relacionado a isso, sobre a salvação, né? E eu quero fazer uma pergunta. Nós escolhemos a Cristo? Nós escolhemos a Cristo ou Cristo nos escolheu? Foi Cristo que nos escolheu, desde o ventre. Desde o ventre? Bem antes mesmo. Desde o ventre. Então nós somos escolhidos para a salvação. Nós somos escolhidos é uma coisa, predestinados é outra, né? Sim. Mas então Deus me escolheu para a salvação. Não foste vós que escolheste a mim, fui eu que escolhi a vós. Olha só, João 15,16. Viu? É pastor, filho. Tá tirando pra ela.
Minha pastora, bebê. Fala, pastora. por Então nós nós. fomos escolhidos. Mas bem quietinho. Escolhidos. deixa você falar. Tá. Não sei. Agora ela deu no teu Ah, meio. você vai trazer pra lá. Agora ela deu no seu meio. Agora, Não né? tem escolha. Ele vai falar Eu não esperava menos que isso da minha pastora. É isso aí. Eu não esperava menos que isso da minha pastora. Eu não esperava menos que isso. Não esperava. Nós já tinha Então lido tá. já, nós já tinha. Então tá. Então por que a gente faz o apelo lá e fala assim, você que quer aceitar Jesus? Pois é, isso não é certo. Eu Mas sou não é contra bíblico apelo isso. também. Eu já falei isso uma vez. Não eu é faço bíblico apelo. isso. Eu já fiz isso já. Óbvio, Eu não fiz, várias eu vezes faço você apelo. fez. Quem quer? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Por que a gente... faz esse apelo? Viu, Sabe Ricardo? por quê, Ricardo? É porque A minha mãe A fazia. religiosidade nos ensinou assim. Doutrina Eu acho que é. A doutrina tua. Eu fui 30 anos na Ei, igreja. agora não. Todo mundo já fez alguma. Eu não. Eu acho que eu não. Não. A minha mãe fez dele na igreja e fez duas perguntas. Mas a Bíblia está escrito que tem que ir lá para as pessoas verem, Tem que né? ter Tem um ato texto, mas público. A minha mãe veio aqui na igreja e minha mãe fez duas perguntas. Ela perguntou Eu fui por 30 anos na quê igreja. que nós temos mania de ficar assim. Ué? Por que todo evangelho tem mania de ficar se balançando? Eu falei, não sei, quando você virar, você vai balançar. A gente fica assim, porque a gente tá desviando da flecha dos inimigos. Toda igreja fala, quer aceitar Jesus? Eu falei, mãe, toda igreja que você for evangélica, vai perguntar. É. Porque ela olha pra você, ela acha que você é um viado. Na verdade tem que ser assim. Jesus quer te aceitar hoje. Na cruz, Jesus, alguém ofereceu Jesus pro... Diz o Ricardo tá desviado da flecha que do eu inimigo. pegava, uma menina bem Fala positiva, sério. sabe? Daí ela falou Ele bem fica assim, desviando sabe o das que eu flechas, acho mãe? lindo em vocês, lá na igreja de vocês? Que vocês, eles fecham o olho e vocês repousam. Não, Ela repousando, vocês ficam assim, repousando. Acho lindo, parece que estão viajando, repousando, dormindo, cochilando. Eu falo, sério, Tá, vamos voltar ao nosso tema aqui, senão a gente já vai para outro lugar. Por quê, então? Vamos voltar para outro tema. Vamos voltar. Não, sim, mas desde que continue no nicho que nós estamos viu? Eles conversando. acham que a Né? gente é santerrado. Vamos continuar no nicho que a gente está conversando aqui. Comentários são bons. Tá, vamos continuar no nicho que a gente está aqui. Então essa pergunta que a gente faz, quem quer aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Você não vai achar na Bíblia. Não, essa pergunta eu não quero. Você não vai achar. Mas na ele Bíblia. fala, Mas mas tem que perguntar. Alguma que coisa. tem que perguntar. perguntar O para que é o jeito Deus. certo de perguntar, então? Por que a gente tem que perguntar? Receber Jesus. Porque a pessoa tem que ter um ato público para aceitar Jesus. Você né? olhar Não perto das precisa. pessoas. O que acontece? Não, o que acontece? Jesus fala assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Como que eu sei que Jesus me escolheu? Pela palavra? Como que a gente sabe? Como que o ladrão descobriu alguma coisa ali? Porque ele reconheceu Jesus como um salvador. Como Deus. Alguma coisa na cabeça dele assim deu. Deu um estrago. Não, ele não merece aqui, esse homem é santo. Isso é bem diferente. Esse homem é diferente. O que acontece na... Existem... Vamos pensar assim. Aqui está os homens e aqui está Deus. Nós temos uma cosmovisão do mundo limitada. Deus não. Deus não. Na nossa cabeça, eu tenho que aceitar Jesus. Não é um aceitar assim, tipo... é o que tem para hoje. É um convencimento que é gerado. Você é convencido pelo Espírito Santo. Deus escolheu você, que naquele determinado momento, você iria receber o Espírito Santo, a ser batizado com o Espírito Santo. Aí você olha, escuta a pregação, olha para a história de Jesus e fala, Eu preciso disso. eu preciso dele. Isso daí foi a... Eu reconheço, eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. Não tem problema você... Quem quer aceitar Jesus Cristo? Se a pessoa aceitar, é porque o Espírito Santo... Então pode falar assim. conduzir. Claro que pode. fazer o apelo. Claro que pode. O Espírito Santo. Por quê? Porque foi Jesus que nos escolheu. Jesus, na cosmovisão de Deus, é uma visão diferente. Na nossa, é uma visão limitada. Deus, Ele olhou para aquela pessoa e derramou o Espírito Santo sobre aquela pessoa. E aquela pessoa falou... Ela reconheceu. Porque para Pedro largar as redes de pesca, Pedro, abandona tudo e me segue.
Não foi só uma palavra. Foi aqui, ó. Foi alguma coisa que aqui dentro mexeu, que o Espírito Santo mexeu na mente dele. Houve a conversão, falou, não, eu não consigo resistir a isso. A pessoa, quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa não resiste. É o que eu falei quando eu fui entregar o certificado para a Paty. Primeiro, a gente recebe um convite para vir para a igreja. A gente vem, de curiosidade. Chega aqui, a gente sente uma coisa diferente, que é o quê? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem, né, sobre a nossa vida. Só que a gente não consegue ficar só naquilo. A gente precisa de mais. É o primeiro passo, aceitar Jesus. É o primeiro passo. Aí a gente aceita Jesus, também não consegue ficar só. Aí, que minha parte, ela está aqui faz quanto tempo? Aí ela decidiu batizar. Então, porque ela sabe que ela tem que avançar, entendeu? Então, a gente vai. É o Espírito Santo que vai avançando. Então, E tem pessoa que espera a pergunta ser feita, fica no banco ali. Ai, sim, é difícil. Tem gente que espera a pergunta. Aí a gente tem que chamar. por quê? Porque na nossa visão, né, tipo assim, a pessoa que o recém-convertido não tem esse estudo que a gente está tendo agora. Ele não sabe quase nada. Ele não consegue entender o que é uma cosmovisão, não consegue entender o que é o Espírito Santo. Na cabecinha dele ali, na mente dele, Ele quer uma igreja. na mente dele ele está assim, não, eu aceito isso para mim. Mas não é ele que está aceitando, é Deus que está escolhendo ele, derramando uma porção do Espírito Santo para que ele seja convencido pelo Espírito Santo para ele realizar aquilo. Entendeu? Porque por si só, por nós mesmos, nós somos incapazes de chegar a Jesus Cristo. Nós somos o que? Ovelhas? Hoje nós somos ovelhas encontradas, mas nós éramos perdidos. E um perdido não consegue se achar sozinho. Alguém tem que ir lá procurar ele. E Jesus é essa pessoa que vem procurar ele e resgatar essa pessoa. Entendeu? Então não tem problema. Eu fiz essa pergunta para quê? Para provocar mesmo. Sim, pra gente ficar, será que pode, será que não pode? Entendeu? Para mexer um pouco mais. Então tá. Se o Espírito Santo, se Deus olhou assim, ele nos elegeu. Então nós somos escolhidos para a salvação. Por que umas pessoas se convertem e outras não? Porque Deus olhou para aquela pessoa assim, essa daí eu não vou dar salvação, não vou escolher ela. E não batizou o Espírito Santo. Não, na verdade é a escolha da gente ficar ou não. Não, mas eu digo assim, tem duas pessoas aqui na sala. O Ricardo e o João. Aí Deus olhou lá do céu, eu vou batizar o João com o Espírito Santo. O João foi lá e aceitou. O Ricardo não. Não, Deus não vai fazer isso. Ué, mas nós acabamos de concordar aqui que ele faz isso. Não, mas Não, acontece mas que... não concordo com isso. É, claro que concordamos. Se ele quiser aceitar também Jesus, acredito. ele vai batizar. É isso que eu tô falando, entendeu? Tem que buscar, não tem. Não, nós por si Os só. dois, que nem os dois lá. Mas se a salvação. Deus quer batizar os dois. Mas se a salvação vem, se a salvação. Ah, ele quer, mas esse aqui ele não conseguiu. Quem não quis foi Porque tá com o coração fechado. Esse aqui, ele não quis. ele tá com o coração fechado. Existe alguma coisa que Deus não possa abrir? Não. Mas ele não quis. Mas ele é rebelde, ele não quis. Eu tenho um tio O que meu, os dois, Ó, os dois têm em comum? O que o João e o Ricardo têm em comum? Que os dois estão na igreja. os dois estão Tá, estar na igreja. Sim, mas talvez um Tem busca mais que o outro. Já começou. Não é busca. Não é busca. Não tem nada. Não Ah, não, é. fala logo. Não é que você busca. sabe a resposta. Você tá tirando uma cara. Não, mas aí Deixa eu falar. Tem um tio meu que ele entende muito da palavra. Muito mesmo. Só que ele gosta de fazer. Só que assim, ele já foi para a igreja, já assistiu vários cultos e tudo, mas ele não aceita, ele não consegue ficar na igreja porque ele tem essas questões assim, tipo, por que Deus, sendo Deus, Pai, né? Deus é amor, permite as crianças morrerem de fome lá na África, esses tufão, esses furacão, e mata o inocente e tal. Ele Não consegue entender que isso é uma consequência do mal do homem. Isso, não. Ele acha que, tipo, Deus Deus poderia livrar, poderia Deus livrar. permitiu. Um exemplo é o meu pai. Até hoje ele não aceita a morte do meu pai. E principalmente nós estamos na igreja. Você estava na igreja? Que Deus é esse? Ele é desse jeito. Só que já esteve na igreja. Já participou de culto. Já foi entre o João e o Ricardo. Ele já foram dos dois. Só que ele não conseguiu
entendeu? Deus não conseguiu, tipo, não, Deus não conseguiu, não. Não teve, assim, esse querer da parte dele, entendeu? Tipo, então ele não acredita, assim, que Jesus vai voltar, que nós vai ficar, que um vai subir, que o outro vai... Não. Aí que entra essa questão. O que ele tem que entender? Ele tem que entender que o texto diz que a morte para o cristão é lucro. Sim, mas é que ele não aceita, né? Que Deus Então, tem tipo, ele não é cristão, ele não é cristão, né? Não é. Ah, então... O nosso ego é muito maior, né? É isso que eu digo, que nem ele já foi um Ricardo e um João junto na igreja. Ele já teve ali, até esses dias eu peguei uma foto dele de mão dada, tá no ar na igreja. Ficou bem bonitinho os dois de mão dada aqui, e daí tirou uma foto de trás, né? Ele já esteve ali, ele já ouviu muita palavra, a família dele já foi toda batizada, hoje estão tudo desviado, mas Já foi uma ovelha encontrada. só que dentro da igreja, por mais que ele já esteve ali, não conseguiu receber esse batismo que você está falando. Então, o batismo do Espírito Santo compete a Deus, não é porque eu vou orar 10 horas aqui. Se Deus não quiser mandar o Espírito para me falar alguma coisa, Ele não manda. Sim. Ele não manda. Então, tudo relacionado à salvação é departamento de Deus. Deus batizou João com o Espírito Santo. João foi lá e aceitou Jesus. O Ricardo ouviu a mesma palavra. Morreu e foi para o inferno. Por que Deus derramou só sobre o João? Pois é. Por quê? Jesus disse ali que não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Né? Vocês leram o conteúdo que eu mandei? Que vai falar sobre a onisciência de Deus? Não, meu marido me dá um iPhone, eu vou ler. Culpa é tua, pastor. Dá um iPhone para pastor. Eu não baixa... Qual que é o problema dessa pergunta? Ela é uma pergunta que no campo, na cosmovisão humana, a gente não consegue compreender. Nossa, mas Deus escolheu não mandar o Espírito Santo para ele. Por quê? Né? A gente vai trabalhar na questão da onisciência de Deus. Da onisciência de Deus. Abra lá em Mateus, João 15. E é poucos, né? Porque Jesus, não é uma vez que ele falou, né? Que muitos são chamados, poucos são escolhidos. É Evangelho. É poucos, hein? Se não me engano, esse meu tio já aceitou Jesus. Onde que é mesmo? Batizado não. João 15. Ah, não. Deixa abertinho lá em João 15. Evangelho. Deixa abertinho lá em João 15. Eu vou explicar. Lembra que eu falei para vocês assim, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. Eu já ensinei sobre onisciência, já ensinei sobre a onipotência, a onipresença de Deus. Então agora a gente vai se aprofundar um pouco mais, usando a teologia que a gente aprendeu nas aulas passadas, para aplicar, para a gente defender a nossa fé. Né? Fiz uma pergunta aqui. Por que Deus, se Jesus escolheu esse, por que não escolheu esse também? A oportunidade não é igual para todos? Mas ele conhece nosso povo. Mas eu acho que o outro, ele já conhecia o coração que aquele ali não ia aceitar mesmo. Não quis. Mas daí ele está de O novo vermelhinho. aceitar. Ele tá falando assim que não é. Se é Deus que nos escolhe, não tem isso de aceitar. Você teria que receber da mesma forma. Mas é porque Deus já sabe que ele não vai aceitar mesmo. É a onisciência de Deus, já sabe tudo. Acho que nós conhecemos. Acho que é isso, né? É uma resposta. É uma resposta boa. Não é apologética, mas É uma resposta boa, já dá para Entendi. escapar. Entendi. Já dá para escapar. Sim, Deus sabe, né? O que é a onisciência de Deus? Onisciência de Deus não é saber tudo porque determinou alguma coisa. Onisciência é saber de tudo sem determinar nada. Né? O tema que eu mandei para vocês lá do estudo é o livro que Deus nunca leu. Né? Deus ele não precisa ler para saber alguma coisa. Ele sabe. Você pode escrever aqui um livro aqui de 300 páginas. Deus olha ali, não precisa ler. Ele sabe o que está escrito. Entendeu? Ele sabe o que está escrito. Na nossa visão humana, realmente, a resposta seria essa. Esse cara aqui não se quebrantou. Então, mas Esse por isso cara que diz aqui- que Deus queria. Esse cara aqui não se quebrantou. Esse cara aqui não quis se entregar para Deus, foi um coração duro, foi embora, morreu e foi para o inferno. Já o João tinha um coração contrito e quebrantado. Aceitou. Agora, no âmbito teológico, né, que há um debate muito, muito legal de ver, que é entre os calvinistas e os arminianos sobre a questão da salvação. Deus vai salvar os seus eleitos. Eles usam o texto que Jesus fala assim, que nenhuma das suas ovelhas vai se perder, né? Que eles falam assim também, se Deus salva uma pessoa e essa pessoa perde a salvação,
Que Deus que é esse que não consegue sustentar a salvação? Salvou, mas aí, que Deus que é esse? Então ele não é onipotente. Ele não tem poder para manter essa pessoa salva. A gente vai caminhando para algumas tensões que algumas não têm respostas, mas essa aqui tem uma resposta. Essa aqui tem uma resposta. O que acontece? A onisciência de Deus, ele sabe da história do João, né? Ele sabe que o João aceitou, vai aceitar lá em tal dia. Ele sabe que o João vai cair, vai se desviar, vai ir para a balada. Aí ele sabe que o João vai voltar. E ele sabe que lá no final da vida do João, o João vai morrer fiel. Vai morrer fiel. Agora vamos trabalhar o texto de João 15. Eu vou lendo e vou explicando para a gente compreender tanto a onisciência de Deus na nossa salvação, quanto a nossa responsabilidade. Você vai ver que no mesmo texto Jesus ele vai mostrando que, é eu, mas você também. Ou seja, é um conjunto, né? Vamos lá. João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pelas palavras que tenha falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim, não podem dar fruto. Então, olha, perceba que até o nosso fruto não depende da gente. Nós temos que estar ligados em Cristo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então já percebemos que sem ele nada nós podemos fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os escolhem e as colhem e lançam no fogo, e ardem. Você percebe que tem umas varas que estão em Jesus e não dá fruto? O que o lavrador faz? Corta e joga fora. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permaneceis no meu amor. Olha a responsabilidade passando. E vocês permaneçam no meu amor. Permaneçam. Deus, ele sabe que o Ricardo não vai permanecer no amor dele. Deus sabe o fim. Apocalipse, eu acho, 17:13. Ou 13:17. Acho que é 13:17. Não. Não? Que fala do livro do Cordeiro, foi imolado antes da fundação do mundo. Deveria ter separado esse versículo. Será que é 7? Acho que é mais no começo. Do livro. Deixa eu ver aqui. É mais no começo. Aqui. Pesquisa aí o texto que fala assim, O livro selado não, né? e todos aqueles que não estavam com o nome no livro da vida, e todos aqueles que estavam com o nome no livro da vida não adoraram a sua imagem. E todos aqueles que... Estavam com o nome no livro da vida. É 13:8? Veja se é esse. 13... Aqui, ó, isso mesmo, 13:8. E adoraram-na
todos os que habitavam sobre a terra, esse cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo, o livro da vida do Cordeiro está pronto. Está pronto. Pela onisciência de Deus, Deus sabia que o Ricardo não ia aceitar e nem escreveu o nome dele no livro da vida. Nem escreveu. O Ricardo ficou crente por um tempo. Crente, ajudou no ministério, pregou, curou as pessoas. Deus através dele curou as pessoas. Ele fez um monte de coisa. Mas o nome dele não está escrito no livro da vida. Ou seja, aquela questão de estar dizendo assim, meu nome está escrito. Apagou meu nome. Deus escreveu de novo. Pensa comigo que coisa, não tem lógica, né? O Ricardo está andando crente. O nome dele está lá. O Ricardo pecou. Risquei. O Ricardo voltou. Vai me escrever de novo. Deus depende da minha atitude para ele saber se vai escrever ou se não vai? Não. Quando o filho pródigo decidiu sair, a porta ficou fechada? O pai com toda certeza sabia que ele ia voltar. E ele volta. E o que ele pede para o pai? Ele fala, pai, deixa eu ser como teu servo. Não, aqui não tem lugar para servo. Só tem vaga para filho. Ou seja, o filho pródigo, ele se perdeu. A porta ainda continua aberta. Ele voltou. Existem pessoas, olhando agora pela cosmovisão de Deus, existem pessoas que o nome dela nunca foi escrito no livro da vida. Porque Deus já sabia. Deus já sabia o fim dessa pessoa que não ia ficar. Mas ela pode estar fazendo as coisas para Deus. Pode estar fazendo as coisas para Deus. Deus já sabe. Agora vem uma pergunta, como que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida? Porque você mesmo saindo, você sente, né? Não é que também a pessoa, Judas sentiu. Mas na verdade tem a questão do... Porque mesmo você sair do ministério, assim, você fica 2, 3 anos e fala assim, meu Deus, eu preciso voltar pra ele. Mas tem aquela questão da palavra. Você já falou isso daí, você acha que eu não que sei? vão falar, chegar aí, diante de Deus, falar Você assim, já falou? Senhor. em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônios, aparta-te de mim porque eu não te conheço. O nome deles não está. Nunca teve. Nunca esteve no livro da vida. São pessoas que vão fazer a obra a vida inteira, às vezes. São os chamados. O que eu quero dizer com isso? Se Deus fica apagando, riscando o nome no livro da vida, ele depende da nossa ação para poder fazer alguma coisa. Não. E Deus não depende disso. Deus não depende disso. Então, quer dizer, essas pessoas que podem estar pregando, expulsando demônios, só que não levam aquela vida Eles não são salvos. que diante de Deus vai herdar. Eles não são salvos. Como reconhecer? Isso eu estou dizendo uma visão assim, como é que eu posso dizer? Que a Bíblia me apresenta sobre Deus, né? Deus sabe o passado, o presente e o futuro. E ele sabendo o futuro, nada surpreende ele. Nada. Ele não vai chegar lá. Ele não vai lá, deixa eu ver se o teu nome está no livro da vida. Não está. Não, Deus jamais vai fazer isso. Apartai-vos de mim que eu não desconheço. Puf, acabou. Acabou. Só vai passar o telão lá com as coisas feias que você fez para todo mundo ver. Já passamos pela escola bíblica. Já. E pronto, entendeu? Não, Deus, nada pega Deus de surpresa, nada. Ele não vai chegar assim em você, nossa, que legal, você está aqui, você está salvo. Não, ele não vai se surpreender com isso, ele vai ficar feliz, né? Óbvio, nós vamos se encontrar com o Pai, mas não vai ser uma surpresa para ele, porque ele é onisciente. Agora nós não somos oniscientes. Eu não sei o meu amanhã. Ele não sabe se nós vamos falhar amanhã. Eu não sei se eu vou falhar amanhã. O que Jesus falou aqui no versículo... Que nós temos que ter a nossa... No versículo... no versículo 9. E vós ameis, e vós amai a vós. Permaneceis no meu amor. Tem que permanecer. Mateus 24. Mateus 24, 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem que perseverar. Eu sei o fim da minha vida? Não. Eu não sei. Eu tenho que estar perseverando a todo instante. Para mim pode ser o fim daqui a 1 minuto.
Eu tenho que estar perseverando a todo instante. Verdade. Né? Então, o que a gente compreende? A onisciência de Deus, ela Sabe se a gente vai perseverar. sabe se a gente vai Até o perseverar, isso mesmo, fim. sabe se a gente Até a vai perseverar até o fim Ou vamos ou não. dar pra trás. A onisciência de Deus sabe que tem pessoas que não vão ser salvas e sabe que pessoas que vão ser salvas. Por exemplo, lá em Tem Apocalipse, pessoa que não persevera até o fim por falta de força, você acha? pode ser, porque E que é mais fraco? o que a gente tem que entender, o que a gente tem que dividir, nós não somos oniscientes. Deus é onisciente. Deus, ele sabe cada um que vai ser salvo. Só que pelo fato de o calvinista pensa assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Na cosmovisão de Deus, show de bola. Deus olha assim e fala: essa pessoa é salva. Ela não vai perder a salvação, porque eu vi o fim dela. Mas eu não posso falar isso, porque eu não sei o meu fim. O que eu sei que eu tenho que perseverar até o fim. Hoje eu sou salvo, e amanhã eu vou perseverar para continuar sendo salvo. Na tribulação eu vou continuar perseverando para mim ser salvo. Eu vou buscar a Deus para mim ter força para perseverar. Então há uma responsabilidade. O próprio Jesus está falando: permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. E meu mandamento é este, que vós amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este que dá alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos e fizerdes o que eu vos mando. Jesus está chamando os discípulos ali de amigo, e os discípulos deram a vida por Jesus. Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes a vós, não foram vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo concede. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei quem primeiro odiou a mim. Se vós fois do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, porque isso é que o mundo por isso que o mundo vos odeia. Ou seja, mais uma vez Jesus falando que Ele nos escolheu do mundo, né? Tem pessoas que a gente olha assim, e o cara é a pessoa mais santa do mundo, e naquele momento também ele está sendo usado por Deus. Na nossa visão, na nossa cosmovisão terrena, a gente olha assim: esse cara é salvo. Mas Deus, olhando lá do céu, sabe que aquele cara é um perdido, sabe que ele vai ser um bode afastado ali, vai ser separado. Não, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Deus sabe. Eu não tenho poder, isso que eu falei, eu não tenho poder para separar os bodes das ovelhas. Quem tem o poder é Jesus. Somente Jesus. Então, o que a gente tem que entender? A salvação vem de Deus, de mais ninguém. Deus olha o fim do João e vê que o João vai ser salvo. Então Deus olha assim e fala: esse cara é salvo, salvo para sempre. Agora o Ricardo olhando para o João, ele tem que permanecer até o fim para ele ser salvo. Como que eu sei disso? A Bíblia não fala tudo sobre Deus, mas ela fala o necessário. A Bíblia fala que Deus sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Ele sabe o que vai acontecer até o final. E ele, sabendo disso, de antemão ele já escreveu o nome das pessoas que vão perseverar até o fim no livro da vida. Deu para entender mais ou menos? Cosmo, Deus olhando, esse cara é salvo para sempre. E o Ricardo olhando, não, ele tem que permanecer até o fim. É um conjunto. É um conjunto. Existe uma parte na perseverança, não na salvação. Não na salvação, na perseverança. Eu tenho que perseverar, porque senão essas palavras de Jesus aqui não iam valer de nada. O que o calvinista fala? Ele fala exatamente isso, que nós devemos orar e perseverar. Parece-me que eles não compreendem um pouco o que é a onisciência de Deus, o que é essa questão, tipo assim, que não é que Deus determinou, Deus ele sabe. Por isso, de antemão, ele
Ele já organizou o livro da vida e já sabe quem vai ser salvo. Ele sabe, porque assim, se for pelo fato de eu pecar e ele riscar meu nome no livro da vida, pronto, já era. Não tem jeito. Entendeu? Nem escreveu, nós já nascemos. Não depende da minha força, não depende da salvação, não depende das minhas atitudes. O que depende é que eu tenho que permanecer, perseverar. Eu pequei hoje, vou pedir perdão. E o cara que vai pecar deliberadamente e não vai pedir perdão, Deus sabe. E esse cara vai ter com Deus naquele dia. Nós, na nossa cosmovisão, nós temos que permanecer. E se a gente, vamos jogar aqui num campo filosófico, assim, mais ou menos. Se a gente soubesse que a gente, lá no final, a gente ia ser salvo, assim, Deus mostrasse assim, Ricardo, você pode plantar e bordar que você vai ser salvo. Ia virar uma confusão danada. Então não vamos mais para a igreja. Ia deixar para só. Deus mostrou o meu fim lá. Aí entra. Mostrou que vai dar tempo. Daí entra Deuteronômio 29. As coisas reveladas são para os homens, as coisas encobertas são para Deus. Deus nunca vai revelar para mim e para você o nosso fim. O que Jesus falou, persevera até o fim. O meu fim pode ser daqui 5 minutos, como pode ser daqui 30 anos, não interessa. Eu tenho que perseverar até o fim. O ladrão na cruz perseverou o último segundo dele. Ele olhou assim, ele não merece estar aqui, eu mereço. Lembra-te de mim, Senhor. Confessou ali naquele momento, Jesus salvou ele. E o outro perdeu a oportunidade. Então essas questões da salvação, eu quis falar ela primeiro por quê? Porque é a parte mais importante, a nossa salvação. Por mais que quando vocês vão estudando apologética, vai entrando muita questão assim, uma vez salvo, salvo para sempre. E vem a pergunta, se eu sou salvo, eu não preciso fazer nada. Se você não perseverar até o fim, você nunca foi salvo. Você nunca foi salvo. Não foi a pastora que falou da outra vez que então por que a gente vai pregar o evangelho? Se a gente é salvo. Se a gente é salvo para sempre, para que fazer as coisas? Para que estar nos cultos? Para que negar tanto a nós mesmos? Porque Jesus mandou. Então, mas se a gente soubesse, né? Entendeu? Se a gente soubesse o fim, a gente não ia fazer nada disso. Não ia fazer nada. Não ia fazer se abster de tantas coisas, não ia. As pessoas iam querer fazer algo para não ter o fim também. Não tem como. O futuro a gente não domina, o presente a gente tem as nossas escolhas. Perseverar ou não perseverar. Se a gente ficar com Jesus mesmo, gente, parar, né? Então, Não vai nem para finalizar, a salvação não depende de mim, não é sustentada por mim, não vem de mim, das minhas obras, vem de Deus. Mas se manter no caminho, depende de mim. Se manter no caminho, depende de mim. Nós temos um caminho estreito a seguir. Jesus nos conduz por esse caminho. Jesus, ele não perde uma ovelha. É a ovelha que se desgarra. É a ovelha que se perdeu. É o filho que saiu. Ninguém tem o poder de tirar essa ovelha do rebanho. Mas se essa ovelha quiser sair, ela sai. Ninguém arrebata uma ovelha do pastor. Mas se essa ovelha quiser sair, ela sai. A salvação sustentada por Deus e nós permanecemos, orando, vindo para os cultos, pregando e estudando. Beleza? Beleza.